Esse bloco é separado para que a gente possa resolver alguns exercícios relativos aos blocos anteriores. O primeiro exercício que você pode acompanhar aí no seu material, ele diz o seguinte: para buscar um vestido, Linda tem que percorrer uma distância total de 10 km, assim distribuída. Nos 2 km iniciais, devido a sinaleiros e quebra-molas, determinou que poderia gastar 3 minutos. Nos próximos 5 km, supondo pista livre, gastará 3 minutos. No percurso restante, mais 6 minutos, já que trata-se de um caminho com rua muito estreita. Se os tempos previstos por Linda forem rigorosamente cumpridos, qual será a velocidade média ao longo de todo o percurso? Bom, o primeiro problema que você pode encontrar nesse exercício são as unidades. Perceba que foi dado os tempos, dividido em 3 trechos, 3 minutos, 6 minutos. E a distância entre a posição inicial e a posição final, 10 km. Daqui, você tira o deslocamento. E daqui você tira o tempo total, desses 3 tempos aqui. Só que percebe um detalhezinho. O detalhe é que, se você observar nas alternativas, nenhuma delas traz velocidade em quilômetro e tempo em minuto. É tudo quilômetros por hora ou metros por segundo. Então você precisa adaptar isso aí, você precisa fazer uma correção para as unidades. A primeira coisa. Então vamos primeiro conferir esse tempo aqui, ó. 3 minutos, 6 minutos, totalizando 12 minutos. Você precisa converter isso aqui para horas. Primeiro vamos trabalhar com a distância em quilômetros e o tempo em horas, para ver o que dá. Então primeiro vamos transformar esse 12 minutos para horas. Uma regrinha de 3 rápida, você consegue fazer isso. Acaso você tem 1 hora, 60 minutos. Se você tiver 12 minutos, isso corresponde ao teu tempo em horas. Nós vamos chamar já de ΔT. Resolvendo essa regra de 3, você acaba encontrando um ΔT 0,2 horas. Agora você tem deslocamento, tem tempo. Tendo o deslocamento e o tempo, para você calcular a velocidade média, basta você fazer o deslocamento sobre o tempo. Percebe que ele pede média da velocidade, então você não tem que se preocupar se essa velocidade varia ou não, não interessa. Ele só pede a média. Lembre-se que média não quer dizer que a velocidade se manteve constante durante toda a trajetória. Você está trabalhando simplesmente com a média das velocidades. Aí você substitui os valores. Deslocamento, 10 km. Tempo, 0,2 horas. Velocidade, 10 por 0,2, 50 quilômetros por hora. Quilômetros por hora. Olhando nas alternativas, você percebe que a letra A traz esses 50 km por hora. Sempre mantenha-se atento no seguinte, não olhe só no número, porque poderia muito bem estar ali uns 50 metros por segundo na letra A. E estando 50 metros por segundo está errado, porque a resposta é quilômetros por hora. Então fica sempre atento nisso aí. Cuide com as unidades. Aprenda a ler número com as unidades. Vamos para o próximo. Um trem de 200 metros de comprimento atravessa completamente um túnel de 1000 metros de comprimento em 1 minuto. Qual a velocidade média do trem? Note que ele pediu velocidade média do trem. Então você não deve se preocupar se essa velocidade é constante ou não. Ele só pede a média. Para você calcular a velocidade média, você vai precisar de 2 valores: do seu deslocamento e do tempo que ele gasta para fazer esse percurso todo. Outra coisa que você deve notar é que esse trem ele deve atravessar totalmente. Para que ele atravesse totalmente, tem que passar o final do trem pelo final do túnel. Então não é o trem percorrer simplesmente 1000 metros do túnel, não é isso. Se o trem percorrer só os 1000 metros do túnel, ainda vai ficar a rabeta do trem sem atravessar. Precisa a rabeta do trem atravessar. Então a rabetinha do trem, o final do trem, tem que chegar aqui, ó. Então você vai considerar sempre o final do trem. O final do trem tem que passar. Apenas quando o final do trem chegar no final do túnel é que ele atravessou totalmente. Então você vai fazer o seguinte: ver qual que é a distância que o finalzinho do trem, que a rabetinha do trem precisa percorrer para que atravesse totalmente. Tem que percorrer 200 metros de comprimento de trem e mais 1000 metros de comprimento de túnel. Então esse é o deslocamento. O deslocamento, 200 metros do trem mais 1000 metros de túnel. Você precisa considerar o tamanho do trem. O tamanho do trem, como o comprimento dele é comparável ao tamanho do túnel, o tamanho da trajetória, você tem que considerar as dimensões. E o tempo foi dado em 1 minuto. Cuida,
Porque se aqui está em metros, geralmente se vai trabalhar com o tempo em segundos. Geralmente se trabalha com o tempo em segundos. Então fique atento a isso. Então esse tempo em minutos já passa logo para segundos. 1 minuto tem 60 segundos. 1 minuto com 60 segundos, fechou. Agora só divide um pelo outro. Velocidade, deslocamento, 1.200 metros de deslocamento total. Num tempo de 60 segundos. Simplifica 2 zeros, velocidade 120 por 6, 20 metros por segundo. Toma cuidado com aquilo que eu te falei, cara. Não vai morrer na praia. Cuida com isso aqui, ó. Metros por segundo. Se nas alternativas tiver 20, mas for 20 km por hora e você não vê, você perde a questão. Perde a questão por não ler o número com a unidade. Fica ligado. Então, se está em metros por segundo, você olha nas alternativas, não aparece em metros por segundo, transforma isso aqui para quilômetros por hora. E você deve lembrar que para transformar de metros por segundo para quilômetros por hora, basta você multiplicar por 3,6. 20 vezes 3,6, 72 quilômetros por hora. 72 km por hora, olhando as alternativas, letra B. Vamos para a próxima questão. Um veículo parte do repouso em movimento retilíneo e acelera com aceleração escalar constante igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Pode-se dizer que sua velocidade escalar e a distância percorrida após 3 segundos valem respectivamente. Bom, com a leitura desse exercício você pode perceber que não se trata mais de um movimento onde a velocidade ela permanece constante, agora a velocidade muda. Então trata-se de um movimento uniformemente variado. E ele passou alguns dados, alguns valores, que a primeira coisa que você tem que fazer durante a leitura do exercício é ir retirando. Percebe que no início ele fala, um móvel ele parte do repouso. Repouso quer dizer velocidade inicial 0. E ele percorre com aceleração constante. Se ele falou aceleração constante, trata-se de um movimento uniformemente variado. A velocidade ela varia sempre na mesma razão. Aí ele te deu um valor de tempo. Tempo de 3 segundos, ele pede duas coisas. Qual é a velocidade da partícula em tempo igual a 3 segundos e qual vai ser a distância que essa partícula percorreu em t igual a 3 segundos. Primeiro vamos fazer a velocidade. O primeiro parâmetro que nós vamos encontrar é a velocidade. Você vai lembrar de uma equaçãozinha que nós passamos nas aulas anteriores, que é essa aqui, ó, a função horária para velocidade, v igual a v0 mais at. A equaçãozinha do vovô que arrancou os testículos. Por que eu sei que eu vou usar ela? Porque dá tempo. Se ele não me desse tempo, aí teria uma outra equação que mais adiante nós veremos qual é. Mas como ele me deu tempo, é essa que eu vou usar. O que eu quero é velocidade final. Velocidade inicial é 0, a partir do repouso. A aceleração ele me deu aqui 2 metros por segundo ao quadrado. E o tempo, ele quer para tempo igual a 3. Portanto, velocidade 2 vezes 3, 6 metros por segundo. Velocidade feita. Outra coisa que ele pede é a distância que ele percorreu. Para você saber a distância que ele percorreu, você precisa saber onde ele estará no início e onde ele estará no fim. Tem que saber qual a posição inicial e qual a posição final. Então nós vamos fazer o seguinte, ó. Se você vai relacionar posição com o tempo, você vai usar uma equação chamada de equação horária para posição. S igual a S0 mais V0t mais aceleração vezes tempo ao quadrado dividido por 2. Note que o movimento é uniformemente variado. Você não pode confundir as equações. Não pode confundir. Tem que saber essas equações para você poder aplicar. Para você saber a distância que ele parou, nós vamos fazer uma jogadinha matemática, a distância que ele percorreu. Eu vou pegar esse S0 e vou passar ele para cá, ó, para que eu possa chamar de deslocamento. Aí fica a posição final menos posição inicial ao deslocamento. Partiu do repouso, velocidade inicial é 0, 0 vezes tempo é 0, a aceleração, o tempo ao quadrado dividido por 2. Olha, a equação era grande, ela ficou bem menor. Geralmente acontece isso. Geralmente você aplicando os dados, a equação vai ficar bem menor. Facilita na hora de você resolver o exercício. O deslocamento será, a aceleração é 2. O tempo, ele quer em tempo igual a 3. 3 ao quadrado, dividido por 2. Traquejo matemático aqui, ó.
corta, corta, deslocamento 3 ao quadrado, 3 ao quadrado, 9 metros. Portanto, deslocamento 9 metros. Analisando velocidade 6 metros por segundo, deslocamento 9 metros, distância 9 metros, olhando nas alternativas, letra A. Vamos para o próximo. Um corpo de massa 250 gramas parte do repouso e adquire velocidade de 20 metros por segundo após percorrer 20 metros, em movimento retilíneo uniformemente variável. A intensidade da força resultante que age no corpo em Newton vale... O primeiro problema que você encontra de cara no exercício é a massa. A massa está sendo dada em gramas. Você precisa dela em quilogramas. Não fica com vergonha de fazer um cálculozinho, mesmo sendo simples. Faça, que é melhor você fazer o cálculo simples e não errado, que você querer fazer direto e acabar perdendo exercício. Cada 1 quilogramas vale 1000 gramas. Se você tiver 250 gramas, isso equivale à massa que você procura, em quilogramas. Resolvendo a regra de 3, você acaba encontrando uma massa de 0,25 quilogramas. Pronto, massa você já tem. Você trabalhou em umas aulas anteriores nas leis de Newton, a segunda lei de Newton, força resultante é massa vezes aceleração. Quando nós estudamos dinâmica, a massa não é problema mais, você já tem ela, 0,25 quilogramas. O problema agora está na aceleração, mas não é um problema muito grave, porque você pode calcular essa aceleração usando cinemática. Percebe que nos exercícios não te dá o valor de aceleração, nos dados não tem valor para aceleração, então acha. E outra coisa que você percebe é que não tem o tempo. Se no exercício não aparecer o fator tempo, nem sequer citar a palavra tempo, é um indício de que você pode usar uma equação conhecida como equação de Torricelli, que nós vimos nos blocos de cinemática. V quadrado, V0 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Velocidade final, 20. Não esqueça que é quadrado. Velocidade inicial, ele parte do repouso. Se parte do repouso, a velocidade inicial é 0. 2 vezes a aceleração, que é o que eu preciso, e o deslocamento, 20 metros. Se desloca 20 metros. 20 ao quadrado, 400. 2 vezes 20, 40, vezes A. Uma aceleração de 400 dividido por 40. Cortou aqui, 40 por 4, uma aceleração 10 metros por segundo ao quadrado. Pronto. Com a aceleração e a massa, você tem a força resultante. A força resultante que age nesse corpo, a massa 0,25 kg, vezes uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. 0,25 kg vezes 10, 2,5 Newton. Então a resposta correta, letra A. Vamos para o próximo. Um corpo de massa 4 kg está apoiado sobre uma superfície horizontal. O coeficiente de atrito estático entre o corpo e o plano é de 0,3 e o coeficiente de atrito dinâmico é 0,2. Se empurrarmos o corpo com a força horizontal de intensidade de 16 newtons, podemos afirmar que... Bom, aqui nós temos um bloco, um corpo. Esse corpo ele tem massa de 4 kg, ele está sendo puxado horizontalmente para a direita por uma força de 16 newtons. Percebe que no enunciado do exercício ele menciona coeficiente de atrito. Então você já deve desconfiar de imediato que existe atrito, e realmente existe. E existe a possibilidade de 2 atritos, um atrito estático e o atrito cinético. O atrito estático sempre tem o coeficiente de atrito maior, 0,3, e o coeficiente de atrito cinético, 0,2. Duas coisas podem acontecer. Essa força de 16 newtons pode conseguir arrastar o bloco ou pode não conseguir arrastar o bloco. Duas coisas podem acontecer. Como que você vai saber se essa força de 16 newtons é suficiente para arrastar esse bloco? Você tem que determinar quanto que vale a força de atrito. Como mencionamos há pouco, são 2 forças de atrito. Primeiro vamos calcular a força de atrito cinético. A força de atrito cinético é se acaso ele estiver deslizando. Força de atrito cinético, μ vezes a normal. Sempre. É a equação para você calcular a força de atrito. Força de atrito, o μ 0,2, sempre o menor, vezes a normal. A normal que pode te dar um probleminha. Note que a superfície é plana e horizontal. Se a superfície é plana e horizontal, tem uma força peso que puxa para baixo.
Se tem uma força-peso que puxa para baixo, esse peso encosta na superfície. A superfície encosta no bloco. Existe a força normal, que é a força que a superfície aplica no bloco, que aponta para cima. No caso de uma superfície plana e horizontal, o peso ele é igual a normal. Então esse aqui, ó, a reação normal é igual ao peso. Se a reação normal fica igual ao peso, é fácil. Um bloco de massa 4 kg, para você saber o peso, é só multiplicar por 10, aceleração da gravidade. 4 vezes 10. Reação normal, massa 4 vezes G10, portanto uma reação normal de 40 newtons. Conhecendo a reação normal, fica fácil você calcular o atrito. 0,2 vezes 40. Uma força de atrito cinético de 8 newtons. Mas isso é se ele estiver deslizando, se você já conseguiu arrastar ele do chão. Se acaso você não conseguir arrastar ele no chão, o tipo de atrito que existe é a força de atrito estático. Essa força de atrito estático, você precisa saber quanto que vale também. A força de atrito estático também é μ vezes a normal. Força de atrito estático, coeficiente de atrito, está aqui, 0,3. E a reação normal é a mesma. É a mesma reação normal que foi calculada para o atrito cinético. Também é 40. 0,3 vezes 40, 12 newtons. O que quer dizer essa força de atrito 12 newtons? Essa força de atrito estático 12 newtons. Quer dizer que o chão ele consegue segurar esse bloco com a força de até 12 newtons. Mas note que você está puxando esse bloco com a força de 16 newtons. É maior que esse atrito. Então o bloco vai deslizar. O chão segura até com 12 e você está aplicando 16. É o suficiente para ele deslizar. Se ele começa a deslizar, não existe atrito estático. O atrito que você vai considerar é esse aqui, ó. Atrito cinético, ele está deslizando. Então o que tem para trás aqui, ó, é uma força de atrito cinético que nós calculamos o módulo e vale 8 newtons. Agora, para você achar a aceleração, basta você aplicar a segunda lei de Newton. Força resultante, massa vezes aceleração. Nos blocos que nós estudamos a respeito de dinâmica, eu havia passado alguns casos simples para você calcular força resultante. E um deles era esse aqui, ó, duas forças na mesma direção, sentido oposto. Uma 16, uma 8. Para você calcular a resultante, é só você subtrair uma da outra. 16 menos 8 é a força resultante. A massa, 4 kg vezes a aceleração. 16 menos 8, 8, que é igual a 4 vezes A. Portanto, uma aceleração, 8 dividido por 4, de 2 metros por segundo ao quadrado. 2 metros por segundo ao quadrado, portanto, letra C. Um objeto de massa 0,5 kg está se deslocando ao longo de uma trajetória retilínea com aceleração escalar constante igual a 0,3 metros por segundo ao quadrado. Se ele partir do repouso, o módulo de sua quantidade de movimento em quilogramas vezes metro por segundo ao fim de 8 segundos é... O que você precisa calcular é a quantidade de movimento. Para que você consiga calcular a velocidade de movimento, você vai precisar de dois fatores. Primeiro, a massa, que não é problema. A massa é dada, 0,5 kg. Cuida com a unidade nesse caso já está correta, mas nem sempre vai estar correta, né? Então você tem que prestar atenção que para você calcular a quantidade de movimento, você precisa da massa em quilogramas, sempre em quilogramas. E outra coisa que você precisa é a velocidade. Essa sim é problema, porque você olha no exercício e não foi dado velocidade. Então você tem que ter a sensibilidade de perceber isso, que a velocidade não é um dos dados. Mas não está difícil de calcular se você perceber que está faltando. Percebe que aqui você tem aceleração e tem tempo. Com aceleração e tempo, você consegue achar a velocidade. Lembra de cinemática? A equação do vovô que arrancou os testículos. Diz no exercício que parte do repouso. Se parte do repouso, a velocidade inicial é 0. A aceleração, 0,3. O tempo, ele quer para 8 segundos. 0,3 vezes 8, uma velocidade de 2,4 metros por segundo. Uma vez encontrada a velocidade, para a quantidade de movimento, está fácil. Multiplica os dois. Ó. Quantidade de movimento, massa 0,5, velocidade 2,4. 0,5 vezes 2,4 dá 1,2.
1,2, cuida com a unidade, A massa está em quilogramas, a velocidade está em metros por segundo. Unidade de massa vezes unidade de velocidade. Quilogramas vezes metro por segundo. Portanto, a resposta letra B. Vamos para o próximo. Uma pequena esfera de massa 0,1 kg é abandonada do repouso em queda livre. Atinge o solo horizontal com a velocidade de 4 metros por segundo. Imediatamente após a colisão, a esfera tem uma velocidade vertical de módulo 3 metros por segundo. O módulo da variação da quantidade de movimento da esfera na colisão com o solo em quilograma vezes metro por segundo é D. Bom, o exercício pede para que você calcule a variação na quantidade de movimento. Se você for calcular a variação de qualquer grandeza, não importa o que seja, você sempre pega o valor dessa grandeza no fim, menos o valor dessa grandeza no início. Então você tem que dar um jeito de achar a quantidade de movimento final e a quantidade de movimento inicial. Não está difícil. Vamos começar primeiro com a quantidade de movimento inicial. A quantidade de movimento inicial, lembre, quantidade de movimento inicial é massa vezes velocidade inicial. O enunciado do exercício disse que a massa tem 0,1 kg. Essa esferinha tem esse valor de massa. E detalhe, ele disse que essa bolinha ela é abandonada e ela toca o solo com velocidade de 4 metros por segundo. Essa é a velocidade inicial, porque ela vai bater e depois vai subir. E na situação seguinte ele disse que ela sobe com velocidade de 3 metros por segundo. Essa é a situação inicial. Então a velocidade inicial é o 4. 0,1 vezes 4. Quantidade de movimento, 0,1 vezes 4, 0,4. Unidade de massa, quilogramas. Unidade de velocidade, metros por segundo. Unidade de quantidade de movimento, quilograma vezes metro por segundo. Encontrada a quantidade de movimento inicial. A quantidade de movimento final tem um pequeno probleminha. O probleminha é esse detalhe aqui em cima. Ó. Olhe no desenho. Perceba que, a princípio, a velocidade aponta para baixo. Ela colide com o chão e ela quica, ela sobe. Agora aponta para cima. Essas duas velocidades elas têm sentidos opostos. Como tem sentido oposto, você não pode dizer que as duas velocidades são positivas. O sinal ele te diz qual sentido. Como uma é para cima ou outra é para baixo, uma delas você vai ter que adotar o sentido como sendo negativo. Como essa aqui eu já adotei o sentido positivo, eu vou adotar essa aqui o sentido negativo. Então vou dizer que a velocidade é 3 metros por segundo. Mas e se eu quiser que seja essa aqui? Tudo bem, pode ser. Não faz diferença nenhuma. O resultado vai ser o mesmo. Como eu já adotei essa aqui como positiva, eu vou adotar essa aqui como velocidade negativa. E o sinal tem que aparecer no cálculo, ele precisa aparecer no cálculo. Aí é só você calcular aqui, ó. Quantidade de movimento final, massa vezes velocidade final. Quantidade de movimento final, a massa 0,1 e a velocidade 3, com o sinal menos 3. A quantidade de movimento 0,1 vezes menos 3, menos 0,3. Quilogramas vezes metro por segundo. Quilograma, unidade de massa, metro por segundo, unidade de velocidade. Conhecido as duas quantidades de movimento, você pode calcular a variação. A variação na quantidade de movimento. Quantidade de movimento final, não esqueça o sinalzinho, menos 0,3, menos a quantidade de movimento inicial. A quantidade de movimento inicial, 0,4. Variação na quantidade de movimento. Menos 0,3 menos 0,4 menos 0,7 quilogramas vezes metro por segundo. Esse sinal não nos vai fazer diferença nenhuma, porque se pede a quantidade de movimento ou a variação da quantidade de movimento em módulo. Então, analisando as alternativas, você chega à conclusão que a resposta é a letra C. Vamos para o próximo. Um pingo de chuva de massa 5 vezes 10 a menos 5 kg cai com velocidade constante de uma altura de 120 metros sem que sua massa varie, num local onde a aceleração da gravidade tem módulo 10 metros por segundo ao quadrado. Nessas condições, a intensidade da força de atrito F do ar sobre a gota e a energia mecânica E dissipada durante a queda são, respectivamente... O exercício ele consiste em duas etapas. A primeira, ele pede qual é a força de atrito ou força de resistência do ar sobre essa gota. Uma informação importante está aqui, ó. A velocidade é constante. Se a velocidade é constante, você vai lembrar lá das leis de Newton que a força resultante ela deve ser zero. Ou seja,
Tem duas forças agindo nessa gota. A resultante delas tem que ser zero. Uma das forças é essa aqui, ó. É a força peso dessa gotinha. A outra força é a força de resistência do ar, que tenta impedir ela de cair. Então vamos chamar de força de resistência. FREC, né? Força de resistência. Essas duas forças, elas são iguais. Quer dizer que a força de resistência tem que ser igual ao peso. Força de resistência, peso é M vezes G. A força de resistência, a massa da gota foi dada no exercício. 5 vezes 10 a menos 5. 5 vezes 10 a menos 5 quilogramas. Importante que seja em quilogramas. E o G, ele também deu no exercício, é 10. Multiplicando aqui, a força de resistência do ar, 5 vezes 10 a menos 4 newtons. Achamos a força de resistência do ar. A segunda etapa do exercício, ele pede a energia mecânica dissipada. Você vai prestar atenção no seguinte. Aqui em cima, ele tem um tipo de energia que está associada à sua posição em relação ao solo. Esse tipo de energia nós chamamos de energia potencial. Aqui embaixo, não temos mais essa energia potencial. Então, a energia potencial que tinha aqui, ela foi dissipada para o ar. Quanto que vale essa energia? Ora, a energia que ela tinha lá em cima, a energia potencial gravitacional. M vezes G vezes H. A energia potencial gravitacional, a massa da gota, 5 vezes 10 a menos 5. G, 10. A altura, 120 metros. Multiplicando isso aí, você encontra um valor de energia de 6 vezes 10 a menos 2 joules. Então, analisando as respostas para os questionamentos, força de resistência 5 vezes 10 a menos 4, energia potencial, que é a energia dissipada 6 vezes 10 a menos 2, temos como resposta a letra D. Bom, esses exercícios eu escolhi para que a gente pudesse treinar um pouquinho aquilo que nós vimos em aula. Espero que possa ter sanado algumas dúvidas, espero que possa ter despertado mais dúvidas e que isso incentive você a procurar mais exercícios. O importante para que você tenha um sucesso no estudo de física é você resolver muito exercício. Procure exercício que o sucesso é garantido. Até a próxima.